Bem-vindo, meu irmão, minha irmã, ao Conexão com Irlan Melo, que essa semana tenho o prazer e a honra de receber nosso irmão, deputado estadual Eduardo Azevedo. E eu tenho certeza, Eduardo, que nós vamos ter um bate-papo aqui de excelência. Obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, Irlan, e é um prazer estarmos aqui para trazer, esse bate-papo tão especial sobre aquilo que nós temos feito aí frente à vida pública, frente à vida cristã também, para poder conversar cada vez mais com o nosso irmão. Obrigado mesmo pelo convite, coração. É isso aí. Eu quero te convidar também a nos seguir nas redes sociais. Acessa lá, @irlan.melo, e vamos continuar esse papo aí lá no Instagram. E eu tenho certeza que nós temos muito para conversar. Eduardo, olha só. Para começar, eu queria saber o seguinte: você nasceu num lar cristão, como é que foi a sua vida com Jesus? Sim, eu nasci num lar cristão e a minha vida com Jesus foi uma experiência muito marcante, onde nós vivemos um caso muito interessante quando eu aproximei ainda mais do Evangelho através de uma doença que meu irmão teve, quando ele teve leucemia. Você tem quantos irmãos? Nós somos 4 irmãos. Eu sou o mais velho e o mais novo, que é o Mateus, teve leucemia no ano de 2008. Naquela época eu era uma criança ainda, adolescente, com 15 anos. E eu tinha feito um voto para Deus que, se fosse da vontade de Deus que o Mateus conseguisse superar a leucemia, eu dedicaria completamente a minha vida na pregação do Evangelho, dedicaria completamente a minha vida para Jesus. E foi através dessa experiência marcante, onde ele recebeu a cura, onde, graças a Deus, ele foi transplantado, a gente tem vivido uma experiência muito marcante de lá para cá. Ele completamente curado. Completamente curado, graças a Deus. Glória a Deus. E a partir daí, então, você começou a servir a Deus? Com certeza. Já servia, mas estava meio que no modo stand-by, meio no off, sabe? Aquela questão que a gente sempre fala, né? Que hoje é muito comum as pessoas falarem, eu sou cristão, mas às vezes é o cristão só no nome, ou só na bio do Instagram, não é aquele cristão na essência. E a gente era assim, né? Aquele cristão só por se intitular cristão. Mas depois dessa experiência marcante na minha vida, eu pude realmente confirmar que eu assumi mesmo essa bandeira do cristianismo de levar o evangelho para onde a gente passar. Na sua vida profissional, você tem uma graduação de engenharia civil. Conta um pouquinho como é que foi essa estrada até chegar na graduação. Você tem algum engenheiro na família? Não. Na família eu sou o único engenheiro e o tempo todo eu gostei muito de construir. Embora não tinha tanta experiência assim na época, meu pai sempre mexeu no ramo de hortifruti granjeiros, de sacolão. A gente vende verdura lá em Divinópolis. E quando ele ia inaugurar uma loja nova, eu que ia ali de forma meio que amadora, digamos assim, e fazia todo o layout da loja, falava assim, a banca vai ficar aqui, essa banca vai ficar ali, essa prateleira vai ficar aqui. Desenhava mais ou menos na cabeça. Eu enxergava isso daquela forma e nunca tinha percebido esse dom que eu tinha para engenharia, para poder realmente entrar na profissão. E aí depois, já de adulto, casado, com os filhos, eu decidi, falei assim, vamos fazer uma faculdade? Não tinha faculdade, vamos, mas muitas pessoas às vezes vão fazer faculdade por aquilo que os pais querem fazer, mas não é aquilo que o pai quer fazer, é aquilo que você tem vocação e profissão. Certo. E eu gostava muito dessa questão, mexer com números, sempre gostei, a complexidade da engenharia, os cálculos. Nessa época, você estava fazendo o quê? Nessa época eu só trabalhava. A vida inteira a gente mexeu no comércio. Certo. Sempre no ramo lá do hortifruti granjeiro. Trabalhava, mas queria uma experiência diferente de vida. Eu falei assim, vou fazer engenharia. E fui fazer engenharia. E graças a Deus, os desafios, quero até dar um conselho para aqueles que estão nos acompanhando aí. Nunca é tarde para começar a estudar, certo? Isso aí. No independente do tempo que você passou, a situação na qual você está vivendo, você tem sempre a oportunidade de estudar e abrilhantar ainda mais o seu currículo, a sua carreira, o seu conhecimento. O conhecimento não ocupa espaço. Mas também aconselho para aqueles que estão jovens, aproveita bastante, porque foi desafiador, viu? Você fazer uma faculdade de engenharia, já casado, tendo família e ainda trabalhar no comércio. Tinha dias que a gente não tinha tempo, eu sempre questionava com os professores, porque é uma faculdade que é muito do aluno. Questionava muito com o professor, não, mas você está dando trabalho demais. E ele brincava comigo e falava assim, aqueles trabalhos extra classe, os trabalhos acadêmicos.
brincava comigo e falava assim, não, o que você está fazendo de meio-dia às 6? Eu falava, ó, desculpa, de meia-noite às 6. De meia-noite às 6 eu tô dormindo, né? Aí, não, você pode estudar de meia-noite às 6. E, cara, vou te falar a verdade, viu? Foram muitas e muitas noites que de meia-noite às 6 nós passávamos fazendo trabalho, estudando, para poder dar conta de fazer a faculdade durante esses 5 anos. E chegou o tempo, por exemplo, que em algum momento você pensou em desistir porque estava difícil? Eu não sou muito de desistir. Muitas vezes passa isso na cabeça da gente. Não te digo que nunca pensei em desistir por causa dos desafios. Mas quando a gente tem um objetivo na vida, a gente tem que ir até o final. E graças a Deus foi difícil, não foi fácil, mas nós conseguimos chegar até o final. E você chegou, Eduardo, em algum momento a exercer a profissão? Sim, cheguei a exercer a profissão durante 2 anos. A gente exerceu a profissão, sim. Mas depois dos desafios do mercado, é aquilo que eu falo, né? Na nossa cidade ali estava um pouco difícil você conseguir espaço no mercado de trabalho. Eu recebi algumas propostas que eram propostas até desafiadoras. Mas eu confesso que eu fiquei um pouco receoso, porque eram propostas para ir para o Nordeste, para essas regiões um pouco mais distantes. E ali, mudar completamente a sua vida, com família. Eu com família, meus filhos ainda eram pequenos na época, minha esposa muito apegada ali com a mãe. Eu falei assim, mas eu saí daqui para poder sacrificar minha família, acho que não vai compensar. E acaba que eu fiquei por ele mesmo e com o passar do tempo a gente deixou de exercer a profissão por questão de dedicação ao trabalho, que eu exercia as 2 profissões. E aí a gente deixou de exercer a profissão porque o comércio ali, de onde a gente trabalha, estava requerendo muito de mim, eu não estava conseguindo assimilar as 2 coisas. Estava ficando muito desafiador para mim. E quando é que chegou o chamado da política na sua vida? Foi mais ou menos nessa época aí? Como é que é? O chamado começou quando partiu de mim, assim, digamos, uma indignação, um sentimento de revolta, sabe, Irã? Porque a gente sempre se escandalizou com várias questões políticas. E quantas vezes nós vimos políticos aí serem presos com malas de dinheiro, com dinheiro na cueca. E aquilo me perturbava muito, ver a questão da corrupção tomando conta da vida das pessoas e numa questão de tempo assim, em contrapartida, muitas pessoas sofrendo por uma falta de recursos básicos. Isso foi uma das revoltas, mas a principal revolta que me fez vir para a política não foi só a corrupção política, foi a corrupção moral. Na época, quando meus filhos ainda eram crianças, e a gente começava a presenciar e ver aquelas doutrinas de forma muito superficial, chegarem dentro da sala de aula, deturpar os valores familiares, querer doutrinar as crianças, querer impor questões que muitas vezes são contra aquilo que nós cremos, aquilo que nós valorizamos, aquilo me dava assim, um sentimento de revolta. Eu falei assim, poxa, será que a gente não pode vir para o espaço público também para poder combater isso? E hoje a gente vê que hoje o político tem que lutar muito por questões básicas. A gente fala dos pilares da política, que é o quê? Saúde, educação, infraestrutura e segurança. E geração de emprego e renda. São os pilares da política. Mas muito além disso, na minha concepção, isso é tudo muito importante, sim, que são pilares bem sólidos da vida pública, que faz a diferença na vida das pessoas. Mas além disso, tem também o pilar moral. E esse pilar estava sendo deixado de lado. Estava deixando com que os ventos de doutrina penetrassem na pureza das nossas crianças, nos valores cristãos, nos valores familiares. E eu me revoltei com aquilo e falei assim, eu vou entrar para poder tentar combater isso também. E a gente tem combatido isso. Óbvio que eu sozinho não vou conseguir mudar o mundo, ou nem tão pouco fazer tudo aquilo que eu planejo. Mas eu quero, dentro da medida do possível, enquanto Deus permitir que eu esteja na vida pública, dar a minha pequena parcela de contribuição para poder melhorar a vida de muitas pessoas, especialmente nessa questão dos valores. Então o que você está me dizendo é que em determinado momento você estava na arquibancada, isso mesmo, vendo o jogo acontecer, não estava satisfeito com o rumo dos acontecimentos e falou assim, peraí, eu vou colocar o uniforme e vou entrar em campo para tentar fazer a diferença. Sim, com certeza. E aí você começou isso lá em Divinópolis. Comecei lá em Divinópolis em 2020 como vereador. Conta pra gente aí um pouquinho da sua atuação lá em Divinópolis como vereador. O Cleitinho, ele veio como vereador em 2016, candidato a vereador, foi a primeira eleição dele.
E a turma ali sempre criticava o Cleitinho pela forma como ele fazia a política dele, muito conhecido nas redes sociais, tinha um hábito de, durante a campanha dele ali, ele cantava, né? Antes de vir para a política, ele é cantor, chamava Cleitinho Elétrico. Primeiro começou com uma banda, Broço do Samba, depois da Broço do Samba tornou-se Cleitinho Elétrico, começou a carreira solo. Ele tinha uma forma muito característica de fazer a política, onde ali ele zombava dos políticos, criticava. Tinha algumas, acho que no momento ali, tinha algumas placas de algum político, ele criticava os políticos, jogava aquelas placas no chão, chutando a placa, mostrando indignação. Uhum. E o Cleitinho veio na política dessa forma, para poder mostrar que dá para você fazer a política sem muita, digamos assim, a gastança que tantos políticos fazem. Uhum. E aquilo impactou de tamanha forma o município de Divinópolis, que no primeiro dia que o Cleitinho foi para a Câmara Municipal trabalhar, Irlan, ele foi trabalhar de bicicleta. Em 2017. Isso. Uhum. No primeiro dia de trabalho dele, no primeiro dia de trabalho, depois de ter tomado posse, ele chegou na Câmara Municipal de bicicleta e mostrou ali para a população que o político tinha que servir a população e não ser servido. E repercutiu tão, assim, de forma positiva, digamos assim, a forma do Cleitinho ir trabalhar de bicicleta, que na época a Câmara Municipal de Divinópolis tinha um carro alugado para cada vereador, Uhum. para desempenhar as questões do mandato. E eu sei que isso em 2017 ficava em torno de 1,5 milhão por ano de despesa para a cidade. E o impacto foi tão positivo que a população pressionou, digamos assim, né? Chegou aquela forma simples do Cleitinho fazer política, chegou uma certa revolta na população, a população pressionou o presidente da Câmara na época e ele acabou com a questão dos carros alugados e fez uma economia aí de no mínimo, digamos 6 milhões, né, para uma cidade do tamanho de Divinópolis, 6 milhões por mandato devido a essa economia. E ali ele foi mostrando, foi sempre batendo no sistema, e aquela palavra que ele sempre usou, aquela frase que ele sempre gosta de usar, que eu também uso, que o país não está quebrado. Isso é fato, Irlan. Uhum. Por que o país não está quebrado? Porque é muito mal administrado. Com certeza. Porque o salário da classe política cai rigorosamente em dia. O salário do judiciário cai rigorosamente em dia. E aí por diante. Ou seja, é mal administrado. Então ele mostrou ali que dava para poder entrar na política não para ser servido, mas muito pelo contrário, para servir a população. E isso deu uma repercussão muito grande na cidade, ali na região. Foi quando as pessoas começaram a linkar a imagem do Cleitinho com a imagem do Eduardo e posteriormente com a imagem do Gleidson também. Isso fez com que nós também viéssemos para poder mostrar essa forma simples de fazer a política. E aí você assume em 2020 e o seu outro irmão, ele assume a prefeitura em 2020 também? Sim, nós fomos eleitos juntos. Vocês foram eleitos juntos. E deu algum problema? Foi mais fácil de poder fazer o seu trabalho político? Como é que foi você ter o seu, imagina, o seu próprio irmão é o prefeito e você é o vereador? Como é que foi? Foi tranquilo. Quando precisou de fiscalizar, a gente sempre fiscalizou, a gente sempre manteve a ética dentro do aspecto político, porque embora sendo irmão, tem função de vereador que é fiscalizar o executivo. Foi tranquilo, ao mesmo tempo foi desafiador. Por que eu digo desafiador? Porque nós somos muito perseguidos, sabe, Irlan? O Gleidson entrou na prefeitura de Divinópolis, onde ele pegou uma cidade completamente sucateada. Divinópolis era administrado pelo mesmo grupo político há mais de 30 anos. E o slogan de campanha que a gente trouxe foi o seguinte: ou é nós, ou é eles. Ou a população de Divinópolis escolhia realmente tentar mudar a cidade, quando a gente diz ou é nós ou eles, ou continuar com eles, que era o antigo grupo político que só trocava quem estava na cadeira, só trocava o nome, mas era administrado pelo mesmo grupo político. E olha, Irlan, como as coisas, quando você quer fazer a coisa com boa vontade, sempre dá certo. Hoje nós estamos em ano de eleição municipal, e o que mais você vê são as coligações ali, né? Os partidos se unindo para poder apoiar. Alguns vão lançar candidato a prefeito, outros não vão lançar sua candidata a vereador, mas vão se unir para apoiar um candidato a prefeito. Pela primeira vez na história de Divinópolis, nós vemos com uma chapa 100% pura, de um único partido. Quando eu falar chapa 100% pura, é o quê? O prefeito e a vice-prefeita da mesma chapa e os vereadores só daquela chapa do Partido Social Cristão, na época o PSC,
que deixou de existir, contra toda uma estrutura de vários outros candidatos, de várias outras coligações, para poder disputar a eleição da Prefeitura de Divinópolis. Quando você olha, era proporcionalmente e humanamente impossível o Gleidson ser eleito prefeito. Quer dizer, de um lado, todas as forças políticas. Sim. Do outro lado, um grupo... Um grupo, digamos assim, não era uma pequeno, força, era um grupo, começando ali agora com a boa vontade de querer mudar a cidade, de querer fazer o melhor para o Divinópolis. E assim, eu vejo a mão de Deus operar nisso. E qual foi o percentual que ele ganhou? Foi a eleição mais disputada da história de Divinópolis. Nós tivemos 9 candidatos. Nunca teve isso com uma cidade de 240 mil habitantes, com hoje 170 mil eleitores. Ele teve quase 40 mil votos nessa proporção de 9 candidatos. Foram muitos candidatos ali dentro da cidade de Divinópolis. E ele foi, assim, digamos, uma surpresa para a classe política. Eles não esperavam que isso fosse acontecer. E ele começou com a mesma forma como nós trabalhamos ali, mostrando a forma sincera, a forma simples de fazer política, Irlan. E hoje, graças a Deus, ele chega no final do mandato, nós estamos no último ano do mandato dele, ele chega no final do mandato com mais de 70% de aprovação da cidade de Divinópolis, mostrando que realmente, quando se tem boa vontade, quando se quiser fazer gestão, fez uma ótima reforma administrativa na cidade, enxugou cargos comissionados, enxugou regalias, enxugou várias outras coisas que precisava enxugar, e tudo isso foi revertido para a população de Divinópolis. Quando você entra hoje em Divinópolis, percebe a realidade de Divinópolis hoje, a realidade de Divinópolis antes do Gleidson, a cidade é outra. Mas lembrando, gente, que isso aí é a nossa obrigação, porque não tem que ficar aplaudindo político, idolatrando o político. O político está aí para representar o povo e é isso que a gente sempre vai tentar fazer. Eu já estive em Divinópolis lá para comprar roupa, né? Que lá era um polo. Continua ainda como polo? Sim, hoje ainda existem grandes lojas, grandes marcas de confecção, mas que pouco desse material ali é absorvido, né, dessa confecção, do produto da confecção de Divinópolis é absorvido pela cidade e grande parte vai para fora. Mas antigamente era bem mais forte. Saíam ônibus, né, de sacoleiras, que a gente diz assim, de várias regiões do Brasil para poder comprar em Divinópolis. Hoje não tem isso mais, mas a gente está trabalhando muito para isso e até a realidade do emprego de Divinópolis hoje é outra. Hoje quem quer trabalhar em Divinópolis tem emprego. Você, o seu irmão Gleidson, que é o prefeito, e o Cleitinho, vocês 3 são gêmeos? Não, parece, não tem gêmeos, mas o Cleitinho e o Gleidson são gêmeos. Eles são gêmeos. Eles são, eu sou mais velho. Entendi. Entendeu? 2020 veio 2022 veio o desafio e você foi eleito deputado estadual. Sim. Me diga uma coisa, qual que é a diferença entre o trabalho do vereador e do deputado? Você está se adaptando ainda? O que você pode falar desse trabalho que você está desenvolvendo agora como um dos 77 deputados estaduais do estado? Sim, é bem parecido. O prazo que eu tive na Câmara me deu uma base para poder vir para a Assembleia, embora sejam esferas de atuação diferentes, porque a esfera do deputado é mais ampla do que a do vereador, mas a Câmara me deu suporte para entrar na Assembleia, para trabalhar na Assembleia. Mas é óbvio que a gente está a cada dia aprendendo mais, buscando mais conhecimento para poder aprimorar a forma como a gente trabalha. Mas eu digo sempre que Deus tem conduzido o nosso trabalho, sabe, Irlan? Amém. Todos os dias, quando eu saio de casa, eu não saio sem fazer uma oração e colocar todos os meus sonhos, todos os meus planos nas mãos de Deus, mas além disso, entregar o nosso mandato. Porque as decisões que a gente toma dentro da vida pública podem ser decisões que impactam a vida das pessoas. E a gente viu tanto que a decisão política tem impacto na vida da pessoa. Quando você volta um pouco, no ano de 2020, quando a gente enfrentou ali a eleição durante a pandemia, que teve no auge da pandemia, e depois de 2021 também, era tudo muito novo, tudo muito incerto, e por às vezes decisões precipitadas, né? Muitas pessoas deixaram de trabalhar por causa disso, por essa questão desse lockdown, de fecha aqui, fecha ali. Isso me traz muito para essa realidade, porque a decisão política impacta a vida das pessoas. Quantas e quantas igrejas de Irã não foram fechadas durante o momento da pandemia, e muitos deixaram até de voltar para a igreja, e muitos que fecharam não voltaram. E eu fui sempre um defensor desse ponto. Então, por isso que eu peço sabedoria a Deus, porque decisões impactam muito a vida das pessoas. Com certeza, né? E nesse momento que você está falando do lockdown, é bom lembrar que
o culto religioso tem uma proteção da Constituição. Mas, durante o lockdown, um prefeito, através de um decreto legislativo, ele tinha mais força do que a Constituição, e isso foi referendado. Então, assim, na hora do lockdown, na hora que as pessoas estão presas dentro de casa, será que não é o momento que ela está precisando de um conselho? Quantas pessoas não suicidaram? Quantas pessoas gostariam de ir na igreja e não puderam ir, né? Porque não podia fazer nada. Então, assim, realmente foi um momento muito complicado na vida da nossa nação. E é um momento que você já estava ali, né? Você estava começando o seu trabalho. Quais são os seus compromissos como deputado estadual? Qual é a sua bandeira? Foi até bom você ter colocado, a minha bandeira é sempre defender a liberdade. Quando você fala assim, Eduardo, defina para mim o seu mandato em uma palavra, liberdade. Liberdade cristã. Quando eu disse para você, liberdade religiosa. Fui fortemente perseguido durante a pandemia, quando eles quiseram fechar as igrejas em Divinópolis. Eu falo em Divinópolis na época, porque na época eu era vereador. Sim. E eu lutei para que as igrejas pudessem ficar abertas. Liberdade econômica, o livre mercado. A gente tem que deixar as pessoas crescerem, reduzir a máquina pública ao máximo, reduzir impostos, porque quando você deixa as pessoas crescerem, quando eu falo as pessoas crescerem, eu falo quem empreende. E quem empreende pode ser o pequeno, o médio ou o grande empreendedor. Quem está empreendendo está gerando emprego, está gerando renda, independente do segmento, independente do porte. Você tem que fazer com que isso possa acontecer. Por quê? Irlan, a máquina pública, ela não produz absolutamente nada. Nada. Ela só suga. Então, quem produz é a iniciativa privada. Toda a riqueza, todo o PIB, toda a per capita que vem do país, vem da iniciativa privada. Então, por isso que eu sou um livre defensor do livre mercado, para que as pessoas possam crescer, para que as pessoas possam empreender cada vez mais, da liberdade de expressão. Hoje, quanto mais tributo, mais difícil da pessoa empreender, né? Mais difícil da pessoa crescer. Mais se torna pesado para que ela possa investir. E aí a gente vem nesse viés, um viés da liberdade econômica, da liberdade de mercado, da liberdade de comércio, da liberdade religiosa e da liberdade de expressão. São sempre os pilares do nosso mandato. Legal. E dentro dessa perspectiva que você está falando aí, você entende como conciliar vida cristã com política? Não sei se você é desse tempo, eu sou do tempo que as pessoas diziam assim, política é do diabo, nós não devemos nos envolver. E aí, por causa disso, muitas pessoas não fizeram, por exemplo, o que você fez, de vestir o uniforme e ir para dentro do campo para tentar lutar. Sim. Política realmente é do diabo? Não, mas existem pessoas mal intencionadas dentro da política. Mas é aquilo que eu sempre falo, sabe, Irã? As pessoas têm que ter ciência. Se os bons não se posicionarem, os maus vão ocupar o espaço. Óbvio que devido à grande, digamos assim, negatividade de políticos que assim passaram, manchou a imagem. Mas sempre existirão pessoas bem intencionadas. E eu sempre trago por esse viés, porque eu sei que Deus, ele tem um propósito na vida de cada pessoa. E ele tem levantado homens e mulheres em espaços públicos, em câmaras municipais, em assembleias legislativas, em congressos nacionais, em tribunais de justiça. Deus tem levantado homens para defender o seu povo. Porque eu sempre falo, nunca coloque a sua esperança, aquilo que você sempre tem de mais precioso, que é a sua confiança, nas mãos de ser humano nenhum. Ser humano nenhum é perfeito. Coloque sempre a sua esperança na mão daquele que nunca vai falhar, que é o nosso Deus. E o problema para poder resolver a solução que esse mundo precisa chama-se Jesus Cristo. Verdade. Mas, enquanto ele não volta, o que nós precisamos fazer? Garantir que a liberdade religiosa seja preservada. Mas por quê? Porque a Bíblia fala que o último sinal, antes que Jesus volte, é o quê? É a pregação do Evangelho. Mateus capítulo 24, versículo 14. E será pregado esse Evangelho do reino em testemunho de mim a todas as nações, então virá o fim. Mas para que o Evangelho possa ser pregado, a liberdade de expressão, a liberdade religiosa precisa ser preservada. Porque como os cristãos vão pregar o Evangelho se eles não tiverem a liberdade? Então por isso que eu disse anteriormente que eu creio que Deus tem levantado homens e mulheres em espaços públicos para poder garantir que a pregação do Evangelho seja
assegurada a todo o povo. E nesse ponto aí, você está dizendo, né, em relação... Existem pessoas mal intencionadas dentro da política, isso é uma verdade, a gente vê isso, né? Talvez as pessoas que não estão dentro do sistema não consigam enxergar bem isso. E aí eu te pergunto, não é papel da igreja se envolver na política, pelo menos a ponto de orientar as ovelhas, as pessoas que estão ali, para que elas não se envolvam com esse tipo de pessoa? Concordo, sim. A gente tem que deixar bem claro aqui que existem situações bastante delicadas de se mexer, de se falar, onde existem igrejas que têm esse envolvimento mais direto com a política e outras que também não têm. A gente tem que respeitar a decisão de cada uma. Mas eu acho que independente da igreja A ou da igreja B, eu não estou dizendo para ter envolvimento político, mas aquilo que você acabou de dizer, ao menos a orientação para que os membros da igreja possam se alinhar, certo, com ideais e valores que eles se sintam representados, eu acho que isso é necessário, porque eu nunca presenciei na vida um momento tão crítico igual nós estamos vivendo nessa questão desses ventos doutrinários que vão chegando, dessas perversões que vem colocando de forma muito sutil em materiais, de comerciais, de propaganda de TV, em livros didáticos, enfim. A gente precisa orientar para que as pessoas tomem a sua decisão correta para depois não arrepender lá na frente. Até porque, Eduardo, veja bem, você está lá na Assembleia, eu estou na Câmara Municipal, a gente tem colegas que têm ideologias completamente contrárias à palavra de Deus. Sim. Se estas pessoas têm apoio, ou se pessoas que são servos e servas de Deus não têm orientação e votam nessas pessoas, elas estão votando contra o que elas acreditam, mas muitas vezes ela não tem noção disso. Por quê? Porque ela não foi orientada. Sim. Então, é necessário realmente um trabalho nosso, cristão, para que as pessoas sejam orientadas sobre aquilo que o outro está pregando a nível de ideologia, concorda? Eu vou trazer essa questão agora que você falou, Irlan, para o mundo espiritual. Sim. A gente tem que fazer muito essa comparação, porque eu sempre falo que o pecado, ele nunca vai aparecer para você da forma como ele é. Sim. Porque se o pecado aparecer para você da forma como ele é, eu te garanto que você nunca vai pecar. E é assim que essa turma trabalha. Eles nunca mostram a real intenção daquilo que eles querem chegar. Sempre com aquelas narrativas populistas, com aquelas narrativas de querer o melhor para todos, mas muito pelo contrário, eles querem dividir, eles querem segregar. Então é onde chega essa importância que você falou, dessa orientação para que as pessoas não sejam iludidas e enganadas na hora de escolher quem irá representá-lo. E lembrando que isso pode impactar de forma positiva ou também de forma reversa e negativa a sua vida, da forma como você exerce o seu poder de colocar o seu representante. As pessoas, às vezes, elas dizem que não vou me envolver. O não envolver acaba sendo um envolvimento, porque acaba que eu não voto, eu dou espaço para outra pessoa e tudo. Então, certeza. Quer dizer, de qualquer forma, alguém vai governar. Vai governar a cidade, vai governar o Estado, a nação. Então, nós precisamos tentar colocar pessoas que tenham os nossos princípios e valores. Agora, eu te pergunto, dentro dessa temática, dentro do que você busca como base, como bandeira do seu mandato, quais projetos que você já apresentou que são ligados a essa temática da liberdade econômica ou da questão dos impostos? O que você pode dizer aí para o público que você está trabalhando para tentar melhorar a vida deles nesse sentido? Vamos lá. O primeiro projeto que a gente apresentou já está aprovado, já se tornou lei no estado de Minas Gerais, tornando a Marcha para Jesus patrimônio cultural do estado de Minas Gerais. Isso Sim. mostra a força da liberdade dos cristãos. E por que esse projeto é importante? Vamos lá. Não existem recursos públicos que chegam para a parada gay, para os movimentos LGBT. Nada contra, cada um tem sua decisão, sua opção de vida. Chegam também recursos públicos para o carnaval. Existem certos movimentos que fazem apologia pelo fim da polícia militar,
marcha para maconha, para liberação de drogas, até está sendo pautado e conversado essa semana e usam sobre a liberação. E usam recurso público. Então, por que um evento gospel, um evento cristão, não pode receber o recurso público? Batia-se muito na tecla e nessa questão que a Marcha para Jesus não pode receber recurso público. Tranquilo. O que nós pensamos? Vamos apresentar um projeto que torne a Marcha para Jesus patrimônio cultural do Estado de Minas Gerais. Com isso, o movimento ganha mais força. Porque eu estou falando aqui, às vezes, para algum pastor que está nos acompanhando, ele sabe o desafio que é empreender uma Marcha para Jesus. Uhum. Por mais que o Conselho de Pastores aí se reúna, mobilize os membros da igreja, precisa de dinheiro, irmã. Sim. Você precisa, a prefeitura muitas vezes cede o espaço, mas você precisa do dinheiro para quê? Para poder alugar o palco. Uhum. Para poder ter uma estrutura de som, por mais simples que seja, mas precisa. E muitas vezes as prefeituras ficavam receosas em repassar esse recurso. Falaram assim, poxa, mas não pode passar por problema público. Isso. Aí agora ela torna-se mais forte, agora essa evidência. Tem uma lei, né? Uma lei que torna o movimento cultural. Legal. Então dá amparo para que o movimento possa receber recurso público, para que ele possa acontecer. E já existe até uma orientação do Tribunal de Contas do Estado que a Marcha para Jesus agora sim pode receber recurso público. Só, entendeu? Parabéns. Então a gente vem trazendo esse viés de defender a nossa liberdade, a nossa expressão nesses locais públicos. Correto. E isso é muito mais do que válido, entendeu? Isso é um projeto muito importante. Um outro projeto que eu também já apresentei, que eu gosto de falar muito dele, e é muito importante para mim, que para mim foi assim revolucionário, que traz, digamos assim, celeridade na investigação de crimes, porque eu, como deputado estadual, Irã, eu não posso legislar em matéria penal. Sim. Certo? Isso é competência federal, da Câmara Federal e do Senado, do Congresso. Uhum. O que eu percebi? Existia um caminho ali que a gente podia priorizar a investigação de crime contra criança e adolescente. Certo. E aí nós apresentamos esse projeto na Assembleia e já foi aprovado. O que consiste o projeto? Hoje, existem vários crimes cometidos. Crime de assalto, crime de estupro, entre outros mais. Homicídio, e daí vai. Esses crimes eles vão chegar dentro da Polícia Civil para que o delegado possa investigar, montar o inquérito, finalizar o inquérito e passar para a Justiça, para que a Justiça possa tomar as providências necessárias. É assim que funciona o nosso processo. Hoje não. Em Minas Gerais é diferente. Os crimes cometidos contra a dignidade sexual de criança e adolescente têm prioridade. Se for qualquer crime de pedofilia, de estupro de criança e adolescente, você vai chegar na delegacia e vai passar na frente dos outros crimes. Com isso, o delegado faz o inquérito mais rápido, elabora toda ali a questão das provas, entrega para o judiciário vai tomar as providências para que esse tipo de pessoa possa estar atrás das grades. Está aprovado e é lei do Estado de Minas Gerais. Importante. Está vendo? Defendendo os valores morais. Deixa eu fazer um sempre parênteses. nesse viés. Deixa eu fazer um parênteses. Nessa temática, eu apresentei um projeto e é lei na cidade de Belo Horizonte, até quero te sugerir, tanto esse quanto um outro projeto. Fecha, caça o alvará de qualquer estabelecimento da cidade de Belo Horizonte que tenha a prática de pedofilia ou abuso sexual contra criança e adolescente. Isso já é lei na cidade. Isso foi uma lei que a gente apresentou e está valendo na cidade de Belo Horizonte. Muito bom. Então, isso você poderia estender para todo o estado. Depois, Sim. Vamos trocar essa figurinha. Bacana, vamos bater um bate-papo legal sobre esse projeto. Foi até nesse perfil que eu vim ser deputado estadual. Porque eu, como vereador, eu aprovei vários e vários projetos municipais para combater esse tipo de questão. Perfeito. Só que o meu anseio era o seguinte, era que esses projetos eles pudessem ir para outras cidades. Claro. E eu percorri, Irlan, várias cidades com os meus projetos em câmaras municipais, ali na minha região, conversando com vereadores. Olha, eu apresentei esse projeto aqui, protocolo aqui, vamos protocolar. Cara, sabe aquela sensação de você enxugar gelo, de dar murro em ponto de faca? Digamos que uma proporção de 10 vereadores que eu visitei, um só abraçou e apresentou. E são 853 municípios. Pois é, então eu falei, poxa, cara, eu tô assim, tô nadando contra a maré. Você tá no varejo, mas muito varejo. Isso, eu tô levando aqui, fazendo aqui varejinho, levando aqui, mas eles não estão abraçando, então o que eu vou fazer? Eu venho candidato a deputado estadual. Porque se eu for deputado estadual, aí eu consigo esses mesmos projetos que eu consegui para dentro de Divinópolis, para o estado todo. Legal. Entendeu? Então é nesse viés que a gente veio, porque a gente consegue atender de forma mais macro. Nós temos um artigo na Constituição que garante imunidade tributária para as igrejas, entidades religiosas de maneira geral. Entretanto, nós temos, por exemplo, no estado de Minas Gerais,
um imposto que as igrejas estão pagando, e eu quero até te pedir para estudar isso com a sua equipe, quem sabe não apresentar um projeto ou uma indicação para o governador, e isso já é lei em outros estados, tá certo? Tirar o ICMS da conta de luz das igrejas. ICMS é o quê? Imposto de circulação de mercadoria e serviço. Sim. Imposto. E a Constituição diz que a religião não, as entidades religiosas têm imunidade. Então já passou da hora, Eduardo, de apresentar um projeto ou fazer uma discussão ou até mesmo entrar na justiça para, quem sabe, a gente não tira o ICMS das igrejas, dos templos religiosos. Você acha que poderia encampar essa ideia? Com certeza. Eu gostei muito da ideia e é válido porque eu sou contra tributar e taxar a igreja. É uma pauta que a gente não vai legislar sobre ela, que ela é a nível federal. Por que eu sou contra? Eu vou te explicar o seguinte, meu amigo. O poder público é muito ineficiente. Só quem está no poder público sabe que, por mais que você tente fazer o seu melhor, o poder público não vai conseguir alcançar todas as pessoas. Verdade. Não é verdade? E você já parou para pensar quantas e quantas pessoas são alcançadas pelo trabalho das igrejas? Verdade. Porque cada igreja ela tem ali um braço. Ela tem um departamento infantil, ela tem um departamento de assistência social, que lida com crianças que estão, às vezes, ali passando por problemas com seus pais, que estão com a família dilacerada, lida com pessoas que estão com problema de droga, com problema de álcool. E muitas dessas pessoas, a igreja consegue trazê-las para o seu convívio. Tira pessoas daquela situação vulnerável que ela está e coloca a pessoa novamente em um convívio social. Então, o papel importante que as igrejas fazem, muito além de pregar o evangelho, que é um papel primordial, o principal estandarte da igreja é pregar o evangelho, mas muito além de pregar o evangelho também, a igreja traz pessoas novamente para esse convívio social. Então, a igreja chega e muitas vezes, Irã, onde o poder público não consegue chegar. Absoluta. E traz dignidade, né? Traz dignidade. Cidadania, com recupera certeza. a autoestima da pessoa. Então, a nossa função como parlamentar é deixar que as igrejas desempenhem o seu trabalho. Com certeza. Então, quanto mais a gente poder deixar com que desempenhe esse trabalho, é a nossa função. Até porque, então, pode contar comigo se nesse E assim, eu gostaria projeto. muito mesmo que a gente pudesse trabalhar isso, porque eu acho que vale a pena. E eu te digo mais, veja bem, como que o Estado recupera uma pessoa? É colocando ele numa cadeia, Sim. né? E ali você muitas vezes não tem oportunidade de fazer nada assim que possa melhorar a sua vida. E de repente nós sabemos que a cadeia é a escola do crime. Então, assim, a igreja realmente ela chega onde o Estado não vai, ela recupera o que o Estado não consegue recuperar, e a igreja é um local onde você tem convivência de pessoas de pensamento diferente ou com formações diferentes e consegue conciliar tudo no evangelho. Sim. Não é? Então, por exemplo, chega um médico com um pedreiro sentado do lado, o advogado, o engenheiro, o padeiro, e está todo mundo ali louvando a Deus e buscando ao Senhor. Com certeza, faz a diferença na vida de uma pessoa que experimentou isso. Né? Nós sabemos que o evangelho transforma. O próprio não diz, evangelhos são boas novas de transformação. Não é isso? Aí eu te pergunto, dentro dessa temática que nós estamos conversando, então olha lá, hein? Você está fazendo um compromisso aqui de estudar esse projeto e quem sabe a gente não conseguir tirar esse imposto sobre a conta de luz dessas entidades que têm já a imunidade tributária prevista na nossa Constituição. Sim, a gente tem que deixar claro aqui, porque existem projetos que são de iniciativa nossa, do Legislativo, e são projetos que são de iniciativa do Executivo. Isso. Vou pedir o meu jurídico para estudar essa possibilidade, sim. E se for um projeto de iniciativa do Executivo, não cabe a mim fazer. Cabe a mim fazer o quê? Solicitar, mandando um anteprojeto para o governador, para que o governador possa ser sensível a essa questão que é muito importante para as igrejas. Conta comigo aí nessa empreitada. Sim. Fala um pouquinho sobre qual a sua análise, tanto como cristão quanto como deputado, do atual governo federal. Cara, eu tenho que falar rasgado. Eu sou completamente contra o governo federal, certo? A gente vê um governo aí completamente inverso daquilo que a gente tem como bandeira do nosso mandato. A gente falou aqui de liberdade econômica. Esse governo ele não tem nada de liberdade econômica. Esse é o governo da taxação. Está taxando todo mundo, está cobrando imposto de todo mundo. Por onde você deixar uma pega, o governo está querendo fazer, certo? Você está vendo aí agora
um tema que está muito em alta aí, que é a questão da regulamentação, entre aspas, aí, que até querem fazer dos motoristas de aplicativo. O governo está preocupado em regulamentar o motorista de aplicativo, não. Sabe o que ele está preocupado? Ele viu que aquela classe ali tem ali uma parcela significativa da economia. Está rodando, circulando dinheiro. O que o governo quer? Uma fatia, imposto, que é uma parte daquilo para ele. Então, é um governo que taxa tudo. A gente falou aqui a questão, se você quer ver um país próspero, você quer ver um estado próspero, um município próspero, você tem que diminuir carga tributária. Quanto mais você diminui, mais você arrecada. É assim que acontece, essa matemática é simples. Cara, quando você tem uma carga tributária pesada, os empreendedores não empreendem. E é isso que a gente tem visto nesse governo. Um verdadeiro desgoverno na questão econômica e na questão da liberdade, cara. Cara, o que a gente está vivendo hoje é surreal. Hoje você não pode falar nada. Qualquer coisa que você fala, você é fortemente perseguido. Hoje a gente está vivendo aí uma questão muito sensível, onde o judiciário tem tentado fazer o papel que não cabe a ele, tentar legislar. Isso não pode acontecer. Tem que existir harmonia e respeito entre os poderes. Nós vimos aí ontem, né, se não tiver enganado, foi ontem mesmo, o recado que a que a Assembleia do Espírito Santo deu para o STF, onde mostrou ali que o deputado Capitão Assunção iria continuar respondendo o seu processo em liberdade. Processo, você sabe por que ele está sendo processado, gente? Vocês estão achando que o deputado lá do Espírito Santo, Capitão Assunção, está sendo processado porque ele roubou? Não. Porque ele é corrupto? Não. Sabe por que ele está sendo processado? Por liberdade de opinião. Crime de opinião. Hoje você não pode mais ter sua opinião, não. Hoje tem que ser conforme aquilo que o Estado quer, ou então você vai ser perseguido. Então é por isso que eu sou completamente contra esse governo, que é um forte perseguidor da liberdade em todos os seus aspectos. Bom, já que você falou aí de empreendedorismo, de imposto, dificuldade, eu quero te convidar a conhecer a RB Consultoria e Gestão. Por quê? Meu amigo lá, doutor Rafael, ele trabalha com questão de recuperação tributária. Às vezes a empresa está toda detonada e aí ele vai, faz um trabalho e aí você consegue se recuperar. Eu vou colocar aí na tela, se você quiser, dá uma ligadinha ou então entra no Instagram deles, com certeza eles vão te ajudar para tentar sair um pouco desse tanto de imposto que a gente está vivendo aí. Eu concordo contigo, Eduardo, e também vejo que nos locais onde você tem o pensamento único, são ditaduras, onde não é possível você discordar. Então nós precisamos ter o direito à divergência. Nós precisamos ter, até porque no governo anterior, aquilo que a esquerda queria falar, ela falava. E não era chamada disso ou daquilo. Então, assim, realmente isso é necessário. Agora, dentro dessa esfera política, qual que é o seu sonho para o nosso Brasil? O que você pensa para o nosso Brasil? Eu penso que nós não podemos deixar de sonhar que o Brasil é um país de um potencial muito grande que ele tem, que ele possa novamente voltar a ser governado por um governo que respeite a família, que respeite a liberdade, que respeite os valores cristãos. Um governo livre, que dê autonomia para que o brasileiro possa crescer, possa gerar emprego, gerar renda. É isso que a gente sonha para o nosso país. Nosso país estava muito bem, digamos assim, né, e começando a engatilhar esses passos. E, infelizmente, agora em 2022 veio esse retrocesso, onde esse governo voltou ao poder. Mas nós temos essa esperança que o Brasil vai voltar a ser governado por um governo que tem esse mesmo ideal, esse mesmo princípio que nós acabamos de falar aqui. Agora, como que nós, cristãos, podemos atuar, ou seja, podemos trabalhar para que isso aconteça? Qual é o conselho que você dá para as pessoas que querem, de alguma maneira, ajudar a que isso aconteça? Participar de forma efetiva das decisões políticas, das decisões públicas. E eu tenho percebido que as pessoas têm notado isso, Irlan, e os cristãos têm começado a se movimentar. Porque o ano passado teve eleição para Conselho Tutelar. E eu nunca vi a direita e o conservadorismo e os cristãos se mobilizarem tanto para eleger os conselheiros tutelares. É assim que começa. A gente começa lá de baixo a mudar tudo isso. Então, o conselho que eu dou é o envolvimento, é a participação de forma direta,
Porque muitas vezes a pessoa vai ali no dia da eleição, vota e depois não acompanha mais o trabalho do político, não acompanha mais o trabalho, deixa as coisas soltas. Acompanha mais de perto e mais envolvimento para as pessoas. E até mesmo para aquelas pessoas que não se sentem representadas, que tinham o mesmo sentimento que eu tinha quando estava do lado de fora, lá no banco de reserva, igual você acabou de falar aqui, vim para cá também. O momento é agora, esse ano é ano eleitoral. Candidatar e vir ocupar esse espaço e deixar a sua parcela de contribuição para a sociedade. É isso aí. Nós estamos vivendo realmente um momento de transição, né? Um momento que a gente realmente precisa entender qual que é o nosso papel e atuar efetivamente em relação a isso. Você, um deputado, o deputado, por mais que você seja da cidade de Divinópolis, você não atua só naquela região ali. Não. Como as pessoas que estão nos assistindo aqui, se as pessoas quiserem fazer contato contigo, o seu gabinete é aberto para a população? Sim. Ou você é aquele tipo de deputado que não recebe ninguém, que só anda com segurança? Como é que é o seu dia a dia? Não. Nós somos sempre acessíveis à população. Quem quiser nos acompanhar, deixar o Instagram para eles aí, é o @EduardoAzevedoMG. É o mesmo @ do Instagram, o mesmo @ do Facebook. O nosso gabinete lá na Assembleia está de portas abertas para a população. Vai ser um prazer recebê-los ali. Estamos lá no edifício Tiradentes, na rua Rodrigues Caldas, no 21º andar, de frente ao prédio da Assembleia, ali mesmo, do outro lado da rua. Tem o nosso gabinete lá em Divinópolis também e tem também nosso WhatsApp, que a gente sempre deixa o nosso WhatsApp disponível para a população. Meu DDD é o 37 99864 7777. Facinho de guardar. Eu sempre deixo meu contato lá para as pessoas verem que não é só a gente falar. A gente tem que mostrar de fato e de verdade que a gente está disponível para a população. Um estado com 853 municípios, quantos que você já conseguiu ir nesse tempo aí de política? Olha, Irlan, assim de cabeça, pelo último dado que eu estava vendo com a minha assessoria, eu acho que nós já passamos a marca dos 100 municípios já visitados nesse primeiro ano de mandato. E você tem quanto tempo de... Um ano e um mês, né? Porque o mandato na Assembleia começa em fevereiro, né? Então tem um ano, agora nós estamos em março, Quer dizer, você está com a média aí de mais ou menos uns 10 por mês. Mais ou menos essa média mesmo. E nós aproveitamos bastante, esse número vai subir, porque eu estou te falando, esse número é do ano passado, a gente não atualizou desse número ainda, desse ano, né, de 2024. Nós aproveitamos o recesso parlamentar, que acontece em janeiro, e durante esse recesso parlamentar em janeiro nós visitamos todas as regiões do estado. Sim. Não estou falando todos os municípios, não, mas todas as regiões do estado. Sul, leste, norte e centro. Visitamos todas em metropolitana. Alguns municípios foram visitados por nós. Cada semana nós estávamos numa região do estado durante o mês de janeiro. Uhum. Lá na Assembleia, Eduardo, como é que é o seu dia a dia lá, a sua convivência com os colegas, as pessoas que pensam diferente de você? Você consegue dialogar com elas ou é cada um para o seu lado? Como é que funciona o seu dia a dia lá, principalmente com quem é da esquerda? A gente tem que respeitar o ser humano acima de tudo, mas as ideias que devem se debater, certo? Assim, a gente sempre tem muitos confrontos mesmo, quando as ideias são diferentes, e todas as vezes que eles tentam, né, descer goela abaixo aquilo que nós vemos que é perigoso, que tem que ter aquele sinal de alerta, especialmente nas questões ideológicas que eles tentam colocar ali em muitos dos projetos de forma muito sutil, às vezes está ali num artigozinho pequenininho, você não percebe. Nós temos olhado com um olhar bem clínico e detalhista e combatido isso aí. Já foram várias vezes o ano passado que nós conseguimos frear alguns projetos que tinham essas questões ideológicas e eles foram ter que ser substituídos, aquele texto, ou às vezes até suprimido. A gente está sempre ali atento nessas questões, sempre em alerta. Quais comissões você está dentro da Assembleia hoje? Segurança Pública e Defesa do Consumidor e Contribuinte. Segurança pública é uma pauta, né, importantíssima. Sim, uma das que a gente mais defende. E defesa econômica tem a ver com a liberdade econômica? Sim, né? A defesa do consumidor, porque, infelizmente, se o consumidor não tiver quem grite por ele ali, a gente vê que muitas vezes, principalmente no campo da CEMIG, da Copasa e das telefonias celulares, telefonia móvel, são os que mais recebem reclamação e a gente tem observado de perto, tem cobrado, tem promovido audiências públicas para que esse tipo de abuso não aconteça com o consumidor. Eu vi que recentemente você apresentou um projeto que tem a ver com a questão dos alimentos do MST. Conta para o pessoal aí, que projeto é esse? É um projeto aqui no estado de Minas que proíbe, né, que entidades públicas compram alimentos
oriundos de movimentos sem terra. Por quê? Cara, pelo amor de Deus, né? Nós vimos aí aquela narrativa que a prefeita de Juiz de Fora comprou o arroz superfaturado do MST, alegando que era arroz orgânico. Primeiro ponto, que eles estão invadindo aquilo que não é deles. Segundo ponto, que é um movimento que não tem sustentação nenhuma, não tem um CNPJ, não tem nada. Muito pelo contrário, não é um movimento sem terra, é um movimento terrorista. Então a gente não pode deixar que esses movimentos, eles venham ganhando força, eles se proliferem para o Estado. Então a forma que eu consegui de barrar com que os produtos produzidos por esses movimentos cheguem até os órgãos públicos foi proibir que os órgãos públicos adquiram produtos oriundos do MST. Não só do MST, de qualquer tipo de movimento invasor de terra. Isso está em andamento na Assembleia. Está tramitando na Assembleia. O que você acha? Você acha que você consegue aprovar? Desafiador, viu? A turma da esquerda, quando viu que o projeto foi protocolado, já quase que surtaram. Mas a gente tem trabalhado muito ali e vamos trabalhar ainda mais para que o projeto possa chegar no plenário para votação. Você, deputado estadual, seu irmão senador, o outro prefeito de Divinópolis, você consegue ainda ter uma vida normal com a família? Você consegue encontrar seus pais? Como é que é a sua rotina da família Azevedo? Consigo. Família sempre em primeiro lugar, né? Aquelas pessoas... Não veio o que acontece por trás dos bastidores, mas hoje acaba que a gente atrasou um pouco a gravação porque eu estava resolvendo um assunto familiar de uma cirurgia que meu pai precisa fazer. Eu sempre tenho colocado a família como pilar de tudo e a gente tem que saber diferenciar muito isso. Porque eu estou na vida pública para lutar por muitas famílias, para lutar pela liberdade dessas famílias, mas acima de tudo eu tenho que lutar também pela minha família. Então eu tenho que priorizar tempo para poder estar com meus filhos, estar com meus pais, estar com minha esposa, porque isso é importante, porque o bem mais precioso que a gente tem hoje é a família. Verdade. Você tem quantos filhos? 2. Qual o nome? Yuri, com 21 anos, né? E o Ian, agora com 19. E qual que é o nome da sua esposa? Damaris, o nome dela é um pouco diferente. E ela, mas é bíblico, viu? Tá lá né? em Atos 17, 30 ou 34. Não sei. Muitos chamam Damaris, igual tem a ministra Damaris, mas o dela é Damaris. E vocês se conheceram lá em Divinópolis mesmo? Sim, nós conhecemos Divinópolis. Legal. E já são quantos anos? Muitos anos. O pessoal acha que o Eduardo tá velho, mas não, gente, eu não tô velho, não. Eu comecei a vida cedo. Eu conheci minha esposa com 15 anos. Olha só. Nós namoramos 5 anos. Quando a gente tinha 20 anos, a gente tinha idade muito próxima, nós nos casamos. E esse ano a gente completa 24 anos de casado, nós casamos no ano 2000, com mais 5 de namoro, 29 anos juntos. Que benção. Eu tenho só 45 anos, gente, é porque eu comecei a vida novo. E você é o mais velho, né? Eu sou o mais velho. Glória a Deus, né? A gente sabe que o plano de Deus é a família. Com certeza. E a gente precisa realmente trabalhar pela nossa família. Por que a família é tão perseguida? Por que a família tem se tornado esse palco, né, das doutrinas esquerdistas, dessas doutrinas revolucionárias? Você sabe por quê? Primeiro, família é a base da sociedade. Quando você desestrutura famílias, você vê uma sociedade desestruturada. Quando você pega muitas pessoas que têm problemas psiquiátricos ou problemas relacionados a qualquer tipo que venha com um trauma de infância, você pode ver, não é minha área, mas eu estou falando porque a gente estuda sobre isso, está relacionado à família. E o mais importante desse, a família é um pedacinho do céu. Amém. É um pedaço do céu. Deus proporcionou a família para que a gente pudesse ser ali o nosso porto seguro, o nosso momento ali desse prazer, de estar ali revigorando as energias, de ter esse convívio. Então é por isso que a família é fortemente perseguida, porque todos nós hoje, cristãos, quando você pergunta, você quer ir para o céu? Quero. Quer ter um vislumbre de como vai ser o céu? Começa pela sua casa, começa pela sua família. Então a família é um pedacinho do céu. Então é esse ponto que o inimigo tem atacado fortemente e nós temos lutado junto com Deus, que nós somos limitados para poder permitir que as famílias sejam cada vez mais protegidas. Deputado, mais uma vez eu quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui, bater nesse papo. Eu tenho certeza que muitas pessoas que não te conheciam dessa forma vão te conhecer aqui na Rede Super. Mas eu queria, antes de encerrar, te deixar um espaço aberto para você deixar uma mensagem para essas pessoas que estão nos assistindo aqui, muitos servos e servas de Deus, ou Sim. pessoas que nem ainda entregaram a sua vida para Jesus. O que você poderia deixar uma mensagem final para essas pessoas? Olha, eu vou falar no aspecto político e também no aspecto cristão.
A política é um desafio e todos os dias nós precisamos romper e vencer esses desafios. Eu quero dizer para você o seguinte, pode ser que a gente nunca consiga, quebrar esse sistema, que o sistema é sujo, o sistema é podre. Mas você pode ter certeza do seguinte, o sistema nunca vai nos corromper. Nós sempre vamos manter a integridade, os valores e honrar o nome de Deus acima de todas as coisas. Agora eu quero falar no âmbito cristão. Para aquela pessoa que de repente está nos assistindo, vai ser uma única oportunidade que nós podemos estar tendo esse contato pessoal. Então eu quero falar para você o seguinte, que ninguém foi tão longe que não possa voltar. Se você já tentou de tudo na sua vida e a sua vida não deu certo, se você já está cansado de quebrar a cabeça, eu quero deixar para você uma última tentativa. Experimente Jesus Cristo. A história do filho pródigo relatada no livro de Lucas descreve a vida de todos nós, onde aquele filho abandonou a casa do pai e foi viver de forma dissoluta. Mas quando ele caiu na real, o pai o recebeu de braços abertos. E Deus é assim. Por mais longe que você tenha ido, hoje é o momento de voltar. Volte, entregue a sua vida, os seus sonhos e os seus caminhos nas mãos daquele que tudo pode e conta sempre com a gente. Um abraço e é um prazer ter você como um parceiro aí, como um amigo dentro da Câmara Municipal. E eu fico feliz em saber que a Câmara está muito bem representada com a sua pessoa, que é uma pessoa que tem lutado por esses valores, é uma pessoa que tem mostrado essa diferença e tem levantado ali o valor da família, o valor do cristianismo. Isso é muito importante para nós. Que Deus abençoe seu trabalho, abençoe o podcast e abençoe a sua vida para que por onde você passar, você seja um instrumento de Deus a ganhar pessoas para Jesus. Amém. Te agradeço. Para mim é uma honra ter você aqui, uma honra também caminhar junto contigo. Você sabe, eu já te falei, quero deixar registrado aqui que você é a resposta de oração para a minha Amém. vida. Amém. Porque eu estava procurando uma pessoa para a gente poder caminhar junto e assim, eu estou muito feliz de te conhecer e a gente ter essa parceria aí como irmãos, e cristãos, que é o que faz toda a diferença. Amém. Eu tenho certeza que você deve ter se inspirado com essas palavras. Receba essas palavras e eu tenho certeza que Deus vai mudar a sua história. Na semana que vem nós estamos aqui de novo, no Conexão com Irlan Mello, aqui na Rede Super. Deus abençoe a sua vida e a sua família. Um abraço.